Olá, Bianca, tenho que fazer uma exodontia de raiz residual, próxima ao seio. É possível a comunicação? Como fechar se ocorrer? E chegou a mandar uma radiografia aqui para mim, realmente está perto do seio. Por quê? Porque tem uma lesão, né? Temos uma lesão aqui, né? Uma lesão circunscrita nessa região aqui, tá, gente? Ela tá bem aqui, né? Bom, o limite dela é esse aqui. Então, realmente, né? Tá bem dentro, né? Tá bem dentro já, né? Essas são raízes que tem risco de você ter uma comunicação? Sim, tem risco, tá? Mas, se a gente for ler Peterson, né? Peterson fala lá, o nosso papa da cirurgia oral menor, que a chance de comunicação entre 80%, eu já tenho umas versões mais antigas que era até 90% de chance de você ter uma comunicação bucosinusal. Porque esses dentes, eles já têm por si só uma comunicação, a raiz já está travada lá no assoalho do seio maxilar, né? Então, a chance de ter uma comunicação buco-sinusal é bem provável que aconteça. O que não pode acontecer é o rompimento da membrana, né? Então, a membrana faz aquele barulho lá, aí você vai ter um problema, né? Por quê? Porque aí você pode ter, então, a troca ali de fluidos e aquilo pode pneumatizar não, como é que fala? Formar mesmo, né, uma fibrose ali e ficar tendo comunicação entre a boca e o nariz, não é muito agradável. A pessoa toma água e sai pelo nariz, né, fica aquela situação desagradável, tá? O risco do rompimento da membrana e invaginação da raiz no seio. Então, como que a gente faz uma cirurgia como essa, né? Primeiro, gente, só é possível ver o que está acontecendo se você tira uma radiografia, como você pode observar que a colega fez. Já está de parabéns, tirou uma radiografia para avaliar o risco cirúrgico e identificou um problema. Bacana, identificou que existe ali a chance de comunicação entre o seio e a raiz, tá? O que a gente vai fazer então? Qual o cuidado, né, que você tem que fazer? Se o dente tiver um íntimo contato com o assoalho, até mesmo penetração dessas raízes no seio, evite movimentos de intrusão. Evita o movimento de você ter que enfiar lá dentro para poder empurrar essa raiz, não empurrar essa raiz lá para dentro e causar a impaginação dessa raiz. Então, como é que eu vou fazer a remoção desse dente, Bianca? Se for um dente com coroa, você pode usar fórceps, né? Se você gosta, eu não gosto, né? Eu não gosto de usar fórceps, mas você pode usar o fórceps e fazer os movimentos vestibulolinguais, né? Movimentos de lateralidade para você ir luxando esse dente, ok? Vai ficar bastante tempo luxando o dente, tá? Luxando, não evite movimento de intrusão. Se você quiser fazer um pouquinho, você faz um pouquinho e já faz lateralidade em seguida. Não fica enfiando lá dentro, porque aí você pode ter algum problema. O problema é romper mais o assoalho e acabar aumentando a chance de você ter, então, uma comunicação mais grave. Uma outra coisa que você pode fazer, principalmente se for raiz residual, como é o caso do colega, é você pegar a sua alavanca, uma alavanca reta, e colocar ali na distal ou mesial daquela raiz que você quer tirar em questão. Então, você não vai fazer força no centro do dente, você vai fazer uma força na lateral jogando para fora. Tá? Então, você vai fazer movimento de intrusão e roda para fora. Cunha, né? Intrusão, cunha e roda para fora. De um lado e do outro. Então, você vai fazer na mesial e na distal. Para quê? Para você ir empurrando a raiz para um lado, empurrando a raiz para o outro, empurrando a raiz para um lado, e assim você vai rompendo os ligamentos periodontais e expandindo o alvéolo. Tá? O que é esse expandido alvéolo, Bianca? Crescendo o buraco. Basicamente é crescendo o buraco. Por que expande o buraco? Porque o dente é mais duro do que o osso e quando você faz essa pressão é como se o dente amassasse o osso. Você está criando uma pressão para aquela parede, ele vai fazer uma pressão e meio que comprimir um pouquinho a tábua óssea, aumentando o tamanho do alvéolo. E assim você vai conseguindo remover o dente. Mas a dica de ouro para resolver esse problema, gente, ele passa pela odontosecção. Se você faz a odontosecção desse dente, você vai criar um ponto de apoio bem na região do septo ósseo, que é uma região que vai ter apoio ali. E você vai conseguir luxar as 3 raízes ao mesmo tempo sem fazer muito movimento de intrusão.
Então você vai luxar aquelas raízes, né? Aqui no caso você faz um corte em Y, para você poder separar a raiz mesial, distal e palatina, tá? E aí você usa o centro do dente como ponto de apoio para a sua alavanca. Começou a luxar, as raízes estão separadas, aí você tenta fazer o movimento de alavanca mesmo, né? Com o movimento de exérese. Na hora que você vai fazer a remoção, normalmente a primeira que sai é a palatina, né? No meu caso. No meu caso sempre é a palatina que sai primeiro. Mas você tirou uma, pronto, as outras vão ficar muito mais fácil de você remover, né? Porque aí você cria mais espaço para a remoção dessas raízes. Então não tenha medo de fazer odontosecção. A odontosecção você está cortando algo que vai sair. Então não tem por que ter medo. Aprenda a fazer direitinho o desenho que você vai precisar fazer para cortar as raízes. Então você sabe que aqui tem a mesial e a distal, aqui é a vestibular, concorda? Então faz o movimento até o final. Chegou no meio ali, faz o movimento para poder separar as palatinas, tá? Desse jeito vai dar tudo certo, né? Aqui eu mostrando o desenho. Se for pré-molar, você faz mesodistal para separar as duas raízes, né? A raiz vestibular e a raiz palatina, tá? Ó lá. E cria um ponto de apoio bem no meio das duas raízes. Então, conforme você for fazendo o movimento de punho e roda, eles vão movimentando e com isso você consegue remover. Essa aqui é uma técnica que eu uso bastante quando eu vejo esse mesmo risco que a colega viu, que é justamente da comunicação. Ah, Bianca, mas aconteceu a comunicação, né? Como que eu vou fazer? Você faz, primeiro, para você não acontecer, né? Faz a odontosecção, incisão retalho, faz a odontosecção e a remoção das raízes. Aconteceu a comunicação, o que que você faz? Você pode fazer uma sutura mais oclusiva, ou você pode tirar um retalho do palato para poder fechar se essa comunicação for muito grande. Você faz a manobra de valsalva. Eu tenho um problema com a minha língua complicada. Faz a manobra, né, tampa o nariz do paciente, vê se está saindo ar pelo buraquinho do dente. Se tiver, não fica pedindo para ele fazer, tá? Um monte de vezes, porque piora, né? Aumenta mais a comunicação. Faz um retalhozinho do palato ali, cobrindo a região, faz uma sutura bem oclusiva. O próprio coágulo muitas vezes resolve. Agora, essas micro comunicações que teve, que normalmente o Peterson fala que vai acontecer mesmo, só o coágulo, gente, já é o suficiente para regenerar ali o pequeno rasguinho que teve na membrana, tá? Isso é bem tranquilo. Se fizer a sutura bonitinha, oclusiva, não tem problema nenhum, tá? A própria sutura vai manter o coágulo ali no lugar e vai ter o processo de cicatrização.